Aleluia. Graça e paz a todos, amém? Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes. Eu tenho uma direção muito forte no meu espírito. Eu não tenho o costume de sonhar e me lembrar do que sonhei. E hoje de noite eu tive um sonho e o Espírito Santo estava ali atrás orando pelo momento da palavra, e o Espírito Santo me lembrou desse sonho, e eu comecei a orar e tentando entender, e eu percebi que não é qualquer sonho. Eu percebi que tem algo do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a me dar algumas notas para que a gente possa orar. Eu tive um sonho que nós estávamos dentro dessa igreja, e de alguma forma essa igreja ela estava posicionada alto, e ao nosso redor tinha muitas casas, muitas paredes, muitas construções, e vinha uma enxurrada, e essa enxurrada começava a derrubar casas, muros, edificações, mas a igreja estava preservada, a igreja estava protegida. Ao mesmo tempo eu já sonhava que eu estava indo para a África e eu voltava antes de um culto. Ao mesmo tempo eu estava numa nação e no outro momento eu já estava pregando aqui na igreja. E eu me lembro que eu chego pela manhã e a unção está muito forte dentro da igreja. E eu me lembro que nesse sonho as coisas não estavam bem assim em outros lugares, mas dentro da igreja, a igreja estava cheia da presença de Deus. E eu estava ali, o Espírito Santo me lembrou desse sonho. Eu pensei que era só um sonho. E o Espírito Santo disse: avise aos meus filhos que é tempo de se apegar às coisas do meu espírito. Avise aos meus filhos e explique para ele que lugar de segurança é dentro da minha casa. E eu acredito que precisa que olhos se abram. Olhos se abram, para que possamos enxergar como Deus quer que a gente enxergue. Vir ou participar ou fazer parte de uma igreja não é fazer parte de um clube social, mas é estarmos enraizados. E eu percebo que a gente precisa correr para criar raízes. É como se nós não tivéssemos ainda, ou pessoas criado raízes, entendido que a força vem da palavra, a força vem do Espírito, a força vem da oração, a força vem da unção, a força vem da presença de Deus. Se você olhar para uma árvore, a seiva daquela árvore é o que nutre aquela árvore. A nossa seiva é a presença do Espírito Santo. Eu queria orar, eu sei que eu preciso orar. Eu queria dedicar alguns minutos aqui orando com você. Você pode ficar em pé? Roma cadarabacere que derebresoro com sorobroso. Roma na macandarabacere que derebresoro com sorobroso. Roma na macandarabacadarabacadarabacacere que derebre que cerebre que sorobroso. Roma do bocodorobocodorobocadarabacaçarabacacarabacaçarabroso. Abra sua boca, querido, comece a orar. Existem coisas que precisam ser feitas nesse momento agora. Yenamanamacere que derebresoro com sorobroso. Chocodorobo saracadarabracere que derebresoro com sorobroso. Ramanama que derebresoro codorobo com sorobroso. Yenemesero codorobacadarabracere que derebresoro com sorobroso. Yenamanamacadarabacere que cerebreso. Oh, namaste que derebreso. Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo. Roma namaste que derebreso. Oh, samanamanamase, yede que andou com no monomosa. Yenemene que de boco do boco sarama candaraba que derebesoro com sorobroso. E ela bacadarabache que derebesoro com sorobroso. Entrando em casas, em casamentos, filhos, pais, mães, empresas, negócios, empregados, donos, patrões. Toda obra de engano, toda mentira caindo por terra.
Ao fraco, a força, ao triste, a alegria. Faz sua obra, Espírito Santo. Traz cura ao doente. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão do seu lado. Pai, que escamas caiam nesse momento. Que os olhos espirituais sejam abertos agora. Toda obra do diabo sendo derrubada agora e quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Oramatse que derebeso. Yonamasso roconamassa. Yesa manamucho roconoroboso. Que o Espírito de Deus possa lhe tocar nessa noite. Abra o seu coração, abra o coração, abra o coração, deixa Deus tocar. Oh, yeah, yeah, yeah. A presença de Deus só vai aumentar. A presença de Deus só vai aumentar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Eu queria que só os pais ficassem em pé agora. Nesse mesmo espírito, só os pais. Você que é pai, fique em pé agora. Pai, eu quero aproveitar dessa unção que está aqui. E que da cabeça, a planta dos pés, esses homens sejam abençoados. Dê força, dê vigor, sabedoria. Sabedoria, Senhor. Que não sejam pais ausentes, mas pais presentes. Que marque a vida dos seus filhos. Se tem filhos grandes, não importa, continuem sendo intercessores e orando pelos seus filhos. Pai, eu declaro homens de honra, pais honrados, cheios da palavra. Eu declaro pais que manifestam o caráter do Senhor nas suas famílias, pais que replicam a sua palavra, pais de princípios, pais amorosos, pais cheios de vida. Pai, eu declaro eles cheios da sua paternidade. Se tem algum pai ferido, se tem algum pai aqui que foi ferido pela ausência, a orfandade de algum pai, que o Senhor preencha todas as lacunas. E que haja perdão, perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu declaro pais sarados, emocionalmente sarados, para serem pais saudáveis, em nome de Jesus. Amém. Você que está sentado, dê uma salva de palmas para esses homens. Parabéns a todos vocês, papais. Vocês estão de parabéns. É uma função árdua, a nossa função. Senta no seu lugar. Obrigado, grupo de louvor. Eu vi um comediante essa semana falando que ele fazendo stand-up, dizendo que ele disse: o que é o Dia dos Pais diante do Dia das Mães? Ele brincando, dizendo que o Dia dos Pais diante do Dia das Mães é um dia muito paia, né? Dizendo que o Dia das Mães é cheio de glamour, é cheio de coisa,
né, que o Dia das Mães é cheio de tantas homenagens, mas parece que o Dia dos Pais é um pouco mais secundário, o Dia das Mães. Mas eu quero compensar isso, né? Eu vi essa brincadeira desse comediante como um chamado para mim, talvez para trazer uma pregação mais forte ainda, mais honrosa para os pais, né? Para compensar no dia de hoje, amém, amado? Então eu fiz a minha parte. Mas você que é mãe, talvez você diga, hoje vai ser só dos homens. Eu acredito que você vai receber muita coisa. Amém? E eu queria falar nessa noite sobre as 3 paternidades. A paternidade de Deus, a paternidade de um pastor e a paternidade natural, biológica. Então as 3 paternidades que Deus criou. Deus ele não criou só uma paternidade. Deus ele criou 3 paternidades. 3 formas de expressar esse ministério. E por que Deus criou essas 3 formas? Para que um pudesse se espelhar no outro. E um pudesse observar no outro como exemplo. Talvez aquele pai que nunca teve um pai. Talvez aquele pai que nunca teve um espelho de pai. Talvez aquele pai que foi um órfão de pai presente. Talvez aquele pai que se sentiu abandonado, apesar do pai não abandonar fisicamente, mas emocionalmente. Posso olhar para Deus e olhar em Deus a figura de um pai. Vocês estão comigo? E essa pregação é uma pregação que fala muito comigo, né? Deus ele tem me tratado muito nessa área, muito mesmo, de forma muito poderosa. E eu sei que Deus ele vai lhe abençoar muito. Eu queria muito que você me acompanhasse. Em Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu acredito que essa pregação é uma pregação que a gente vai precisar cortar. Eu queria pedir aos meninos da mídia que já que terminasse a pregação aqui hoje, cortasse, para que a gente pudesse multiplicar essa pregação de hoje já para os grupos, para todo mundo, porque eu sei que vai ser algo poderoso. Abra seu coração, deixa Deus falar com você, relaxe, deixe Deus fazer uma cirurgia. Talvez até você, mamãe, mulher que está aí, que possa também ter tido um pai ausente, vai também poder ser tratado de alguma coisa. E talvez, a gente está falando para os pais hoje, mas isso também tem a ver com mães. E eu sei que vai ser muito bom isso. Em Mateus 6,9 diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. É tão lindo esse momento, porque o pai era de Jesus. Mas ele, agora nesse momento, ele está compartilhando o pai dele com a gente. Ele diz: Pai nosso. Você pode dizer assim: oxente, pastor, o que é isso? Deus é Deus, eu sei. Mas até aquele momento, até Jesus chegar, os judeus não tinham Deus como pai. Eu não sei se você sabe, mas para um judeu falar com Deus era um protocolo. Eles tinham que se limpar o dia inteiro, eles tinham que ungir as mãos, ungir as orelhas, eles tinham que fazer uma série de protocolos e não podia chamar de pai. Na verdade, eles tinham tanto medo de falar o nome que até hoje ninguém sabe o nome. Não sabe se é Yahvé, se é Javé, se é Jeová, não se sabe, porque tirou-se as vogais. Desculpe, as vogais, isso. Tirou-se as vogais. Então o nome que os judeus pronunciavam quando falavam com Deus antigamente não se sabe. A realidade é essa. Vocês estão comigo? Amém. E aí, quando Jesus está falando com Deus, isso era das coisas que mais escandalizavam os judeus. E era das coisas que mais os judeus queriam matar Jesus. Isso você já vê em várias passagens bíblicas. Aquilo escandalizava os judeus, a intimidade que Jesus tinha com Deus. Por quê? Porque Jesus tinha uma filiação. Vai escutando cada palavra que eu estou falando aqui. Cada palavra, ela tem que entrar com uma flecha dentro do seu coração. Jesus, ele tinha uma filiação bem resolvida com Deus. E ele falava com Deus em uma intimidade tão grande
que aquilo gerava raiva. E vocês vão entender daqui a pouco, até sobre isso eu vou falar. Porque a sua filiação com Deus, ou a sua posição, desperta tanta raiva em algumas pessoas. Eu vou falar sobre isso também. Então, quando Jesus, ele chega diante do Pai, ele chega um momento de dizer assim: Abba, Pai. Rapaz, Abba, Pai, não é qualquer pai. É um pai que é um pai mais íntimo. É um pai que despertou intimidade. Vocês estão comigo? É como se eu dissesse assim, a gente tenta no português, né? Tentar traduzir a palavra Abba, a gente chega mais próximo do entendimento de painho. Mas você poderia colocar alguma coisa de paternidade muito carinhosa. Vocês estão aqui? Ok? Então, eu já vi, por exemplo, meninas chamando o pai de papis, né? Algo desse tipo, né? Não é muito bom o menino chamar desse jeito, mas tudo bem. Amém. Eu chamo meu pai de painho, meu pai, né? Então, Jesus, ele não chamava Deus só de pai, ele chamava de Abba. E agora ele começa o Pai Nosso dizendo assim: quando você começar a orar, se resolva com seu pai. Quando você começar a orar, a primeira coisa que você precisa entender: você é filho. Gente, fica aqui comigo. E ele diz: Pai Nosso. Ele agora está compartilhando o Pai dele, é nosso agora. Isso é tão forte porque eu conheço irmãos que só conseguem se relacionar com Deus como Senhor. Pastor, Deus é nosso Senhor? É. Eu não estou dizendo que Ele não é. Mas Ele não é só nosso Senhor. E quando eu digo só, não é simplificando, é de somente. Eu estou dizendo que Deus, Ele é nosso Pai. E às vezes nós estamos inconscientemente transferindo uma paternidade fraturada para Deus. E eu já vi muitas pessoas falarem coisas que Deus é sem ser. Talvez a pessoa teve um pai muito bruto, duro, e essa pessoa, quando prega a Deus, só vê Deus como um pai bruto e duro. Aí prega para as pessoas: olha Deus e tal, e não sei o quê. As pessoas ficam até com medo de ter intimidade e relacionamento com Deus. Vocês estão comigo ainda? E Jesus, ele diz: olha, uma oração bem eficiente é uma oração que começa de um filho bem resolvido. Pastor, tanta coisa só está tirando desse pedacinho, então vá se segurando. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Agora, presta atenção. Os discípulos estão dizendo assim: Senhor, nos ensina a orar. Eu sei que eu já preguei sobre isso várias vezes, e vou pregar hoje de novo, nesse momento agora. Os discípulos tinham visto Jesus ressuscitar, expulsar demônios, andar sobre as águas, multiplicar pães, tirar dinheiro da boca de peixe, fazer muita coisa, curar até com cuspe. Os discípulos viram muita coisa Jesus fazer. Em nenhum momento você vai ver os discípulos dizendo: me ensina a multiplicar pão. Mas eles dizem o seguinte: me ensine a orar como o Senhor ora. Porque eu já entendi que a fonte do seu poder é a intimidade que o Senhor tem com o Pai. Aleluia. Se eu entender como é que o Senhor ora, eu vou saber como multiplicar pão. Aleluia. É consequência da presença. Você pega o Pai Nosso todinho, em nenhum momento você vai ver Jesus falando com o diabo. Eu estou desprezando os ardis de Satanás? Não. Mas eu estou dizendo para você que se você tiver uma filiação bem resolvida com Deus e uma intimidade tão grande com Deus, o diabo se torna insignificante. Porque a primeira coisa que o diabo quis roubar de Jesus foi a filiação. Quando ele disse: se você me adorar. Ou não foi?
A primeira tentação foi arrancar a identidade de Jesus. Porque a quem você adora é que de fato vai ser a sua fonte. Por isso que a gente não brinca com essa coisa chamada adoração e intimidade. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, amados, a relação com Deus tem que ser uma relação pessoal e familiar. E muitas vezes as pessoas têm transferido os seus conflitos de paternidade com o seu pai natural para o seu pai celestial. Tem pessoas que têm muita facilidade de pedir: pastor, ore, pastor, ore, pastor, ore. Tem pessoas que têm facilidade de frequentar cultos, eu sei disso, e que bom, e tem que fazer isso mesmo. Mas tem dificuldade de entrar no quarto e falar com o seu pai. E isso é uma sabotagem espiritual que você está tendo dentro de você. Por quê? Porque como você não teve relacionamento com o seu pai, você não sabe ter relacionamento com o seu pai do céu, então você precisa de uma muleta chamada homens. Pastor, mas na Bíblia está escrito que existe a oração de concordância, onde 2 ou mais estiverem. Eu sei, mas é para a unção coletiva. Vocês estão aqui? E nós defendemos muito os cultos, nós defendemos a família, a coletividade, principalmente novamente a comunhão, como nós estamos falando. Mas nós precisamos também te ensinar, e preste atenção no que eu estou dizendo, que você não pode deixar de ter um relacionamento saudável com o seu pai. Amém. Glória a Deus. Agora, quando você vê João capítulo 14, versículo 16, abra por favor, João 14, 16. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e está entre vós. Não vos deixareis órfãos. Aleluia. Diga assim: eu não sou. Diga de novo: eu não sou órfão. Eu sei que talvez para você que possa ter tido uma família estruturada, isso seja bem água com açúcar. Mas eu quero principalmente com aqueles que sabem que você precisa falar isso. Repita isso comigo. Diga assim, diga: eu não sou órfão. Deixe isso entrar em você. Você não é órfão. Você não precisa mais nutrir dentro de você sentimentos de abandono, de rancor, de tristeza. Você não precisa mais nutrir isso dentro de você. Porque você pode até ter sido abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, mas você não é órfão. Porque tem um Espírito, e esse Espírito habita em você, e esse Espírito te ama, e esse Espírito está dentro de você clamando: Abba, Pai. Ele está ali levando para uma profundidade de intimidade com Deus, que nessa intimidade tudo que é de Deus é seu. Eu não sei se você está entendendo isso. Nós temos um pai que tem uma herança de Torá, meus amados, e é na intimidade que ele revela a sua herança. É por isso que quando Jesus ia fazer coisas grandiosas, ele ia para o deserto orar, porque ele ia pegar a sua herança. Aleluia. Em Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Eu vejo muitos irmãos na igreja com esse comportamento, e eu queria que vocês abrissem bem os seus olhos. Eu estou indo bem devagarzinho, porque é uma cirurgia. Aquele mesmo pastor que às vezes está aqui virado no siri, debaixo da unção. Há uma unção muito forte hoje, mas para ir lá dentro,
e virar chaves, tratar o seu coração, e você sair daqui hoje curado em áreas na sua vida emocional. Amém. Eu vejo muitos irmãos com esse sentimento e esse comportamento, pastor Marcelo, aqui ó. Vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Diga, eu sou da família. Diga, eu sento na mesa. Deixa eu tentar explicar isso para você melhor. Tem pessoas que entram na igreja, sabe, na casa de Deus, aí não fala com ninguém, vai embora. Diga, eu não sou estrangeiro. Diga, eu não sou peregrino. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com a alegria dos outros, não conseguem ver a igreja avançando e se alegrando, sendo da própria igreja. Está na igreja, e é uma coisa estranha dentro delas. Escute isso, vamos esmiuçar. Veja, a pessoa faz parte da igreja, mas a pessoa não consegue participar dos dízimos, não consegue participar da mesa, quando vê a igreja crescendo, acha ruim. A igreja pode estar pintada de ouro, mas ela vai encontrar um lugarzinho que está ruim, para poder dizer, ó, isso aqui está errado. É um sentimento de participação e não pertencimento. Eu estou esmiuçando, viu? Estou indo bem devagarzinho. E tranca aí as portas, ninguém sai, viu? Tranque. Faça assim, pastor, aperte. Diga assim, aperte. Diga assim, aperte. Amém. Sabe quando a gente vai, às vezes, enxugar um carro? Aí pega aquela flanela bem antiga, que é a melhor, né? Que a gente aperta. Vamos bem devagarzinho, amém? Por que esse sentimento dentro de você? Por que esse sentimento de irmãos que estão agora nos assistindo lá dentro, ó, daquela câmera lá? Por quê? Por que esse sentimento de faço parte da igreja, mas não me alegro quando ela avança? Faço parte da igreja, mas não pego nada que ela faz. Faço parte da igreja, mas eu não me alegro com a vitória. Nunca me sinto pertencente. Porque você ainda está sendo estrangeiro e peregrino. Você ainda não entendeu que você faz parte da família. Diga assim, eu faço parte da família. Talvez, irmão, você venha de uma história de família conturbada, que quando os tios se reúnem é só briga. Talvez você faça parte de uma história, de uma família, sabe que você fala, família, né? Igual aquela música de Titãs, né? Família E, família A, família. Oiê, né? Que ele vai falar ali de briga de família e tudo mais, ele vai representar a família. Talvez, querido, esse seja o cenário. Mas entenda, esse cenário não está espelhando a vontade de Deus. E se você veio desse cenário, eu quero te dizer uma coisa, você precisa ser curado. Eu precisei ser curado. Deus sabe que eu precisei ser curado. Deus sabe que eu entendi. Chaves viraram. Eu disse, eu preciso de ajuda. Eu preciso compreender coisas. Sentimentos que estão dentro de mim, coisas que eu estou fazendo, que eu estou sentindo, que eu não sei de onde vem. Eu preciso de ajuda. E Jesus foi abrindo parte por parte do meu coração, nas minhas fraquezas. E eu cheguei até situações, e nós vamos tratar aqui nesse momento. Mas, querido, pare de fugir. Pare de fugir, pare de ser estrangeiro dentro da casa do seu pai. Pare de ser estrangeiro. Pare desse comportamento de orfandade. Você tem um pai. Em Efésios 6:1, eu já terminei de falar um pouco da paternidade espiritual. Daqui a pouco eu junto tudo. A paternidade, desculpe, de Deus, me perdoe. Paternidade de Deus, diga paternidade de Deus. Diga, Deus é meu pai. Agora eu quero entrar na paternidade natural, a biológica, a segunda. Em Efésios 6:1, abra por favor, por gentileza, nós vamos até o versículo 4.
Diz assim: vós filhos, diga, sou eu. Ó, meu irmão, todo mundo aqui é filho. Só não precisa nem ser profeta, amém? Todo mundo aqui é filho. E aqui é filho natural, ok? Diga o nome do seu pai aí, diga o nome do seu pai. Joel. Qual o nome do seu pai? Joel. Não, vamos lá. Diga o nome do seu pai natural, diga aí, Joel. Pastor, eu fui adotado, eu não sei o nome do meu pai biológico. Ok. Mas você teve quem criou você? Talvez um irmão mais velho, talvez um tio, um avô. Quem fez esse papel? Mas daqui a pouco ele vai falar também sobre isso. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor. Então você não é obediente a seu pai, porque seu pai é bom. Pai biológico. Seu pai pode ser o mais cabeção de todos. Sabe aquele pai que é o filho que cria praticamente? Ninguém levante a mão, por favor, ninguém fala aí, porque senão vai ser desonra, amém? Mas sabe aquele pai sem noção? Talvez você teve um pai, irmão, meu doidinho. Me ame. Você não pode falar isso do seu pai não, mas eu estou tratando, amém? Eu posso, amém? Me ame, amém? Estamos com carinho aqui falando algo, com carinho, todo respeito. Vocês vão entender que eu estou levando vocês para um lugar de respeito. Então, joga as pedras no chão. Talvez você teve um pai sem noção, um pai meu doidinho, um pai azoado, sabe? Um pai cabeção, cabeça dura, um pai duro, um pai truculento. Ele não está dizendo para você honrar o seu pai, mesmo que morto, a memória dele. Ele não está mandando você honrar o seu pai, que possa ter lhe entregue, e nem você sabe o nome dele, porque ele é bom. Não, ele está dizendo: vós filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor. Então você não olha para o seu pai, que é de barro. Você bota o filtro de Deus. Não, você não está entendendo isso não. Deus é perfeito, amém? Deus é perfeito? Amém. Você diz: no Senhor, eu olho com misericórdia para o meu pai. Porque basta, meu irmão, basta você saber quem foi seu avô. Basta você saber quem foi seu avô. Me ame no que eu estou lhe dizendo. Quem foi seu avô? Procure saber como é que o seu avô criou seu pai. E você vai perceber que talvez o seu pai foi muito melhor para você do que o que o seu avô foi para o seu pai. Querido, um abusador, ele sofreu abuso. E eu não estou aqui arrefecendo as coisas. Eu estou contando fatos. Quando você conta fatos, presta atenção, são só fatos. Eu não estou falando aqui de vítima e culpado. Eu estou falando aqui de fatos. Eu estou dizendo que todo abusador foi abusado. Eu estou dizendo que todas as pessoas que foram agressivas com ele. Eu estou dizendo que é um ciclo de maldição. Que quem está por detrás disso é o diabo, querendo minar gerações. Mas um dia Deus encontrou você e disse: a maldição acaba aqui. Diga assim: eu sou a cura da minha geração. A partir de mim, o fluir é de bênção. Eu sinto como que a unção está quebrantando julgos aqui agora. E é uma unção muito simples, leve, doce e gostosa. Como que o orvalho descendo no coração de algumas pessoas e libertando você, e o perdão vai ficar mais fácil. Ele disse: honre os seus pais,
por causa do Senhor. Ele não diz honre seu pai porque ele é gente boa. Ele não está dizendo honre seu pai porque ele é maravilhoso. Honre seu pai porque ele merece. Ele não está dizendo honre seu pai porque ele é, sei lá, intocável. E pare de comparar o pai do seu amigo, o pai da sua amiga com o seu pai. Vocês estão comigo? Sabe, amados, eu quero muito ter cuidado e preservar muito isso. Eu posso hoje subir no altar e dizer que eu amo de todo o coração o meu pai. Hoje eu posso subir no altar e dizer que eu amo de todo o meu coração meu pai. Eu liguei para ele nesse instante, eu disse: papai, amanhã eu estou indo aí, para a gente se encontrar. Sabe, às vezes algumas coisas que eu fui ferido, anulou um monte de coisas na minha mente, que foram boas. Mas talvez você diga assim: pastor, eu não tenho nada para agradecer ao meu pai. Eu vou lhe mostrar uma coisa. Ele lhe deixou viver. Não, você não entendeu isso. O seu pai, pelo menos, não se deixou ser usado pelo diabo para tirar você do ventre da sua mãe. Ele lhe deu a semente da vida. Ele lhe deu a 50% do código genético que está dentro de você. Ele entregou algo para você. Quando os judeus diziam filho da minha força, eles falavam assim. Abraão, quando dizia filho da minha força, ele fazia filho da minha força. Ele batia na carne. E para os judeus bastava isso: um pai ter gerado um filho e no final da vida a abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está vivo. Deus fez com que o seu pai preservasse a sua vida. E se você tem o dom da vida hoje, boa parte disso é porque o seu pai foi usado por Deus para lhe deixar vivo. Então você pode agradecer a Deus pelo seu pai e curar um monte de ferida dentro de você e olhar para o seu pai com misericórdia. Pastor, me diga uma coisa: como é que uma pessoa abandona uma criança? Eu digo para você, imagine a doença que não está no coração de uma pessoa dessa. Imagine a pessoa doente, que não é essa pessoa tão perdida na vida, tão vazia de tudo, ao ponto de ter abandonado você. Essa pessoa está morta e não sabe. Você tem condição de ter misericórdia da vida dele. Mas a Bíblia diz que se você conseguir olhar o seu pai, escute isso, preste atenção agora, você vai entender isso de forma poderosa. Por favor, me ame. Olhe como é racional, nosso culto é racional. Olha como é tremendo isso. Aprenda comigo. Ele diz que se você conseguir fazer isso, honrar o seu pai, olhando pela ótica do Senhor, como eu estou lhe ensinando aqui, você vai ter dias longos e prósperos. Faça assim com a mão, diga longos, faça assim longos, e faça assim prósperos. Faça assim mesmo, faça assim, próspero. Quem quer viver muito e ter prosperidade aqui? A Bíblia diz que tem uma chave, está escrito. Você vai até o 4 e você vai ver. Aí agora veja, imagine isso. Imagine que isso aqui é um banco. Imagine que isso aqui é um banco, beleza? Isso aqui é um banco, ok? Só que esse banco, o gerente não vale nada. O banco é feio, fede a cocô. Me ame, tem tudo a ver. Escuta o que eu estou lhe dizendo. É podre isso aqui. Só tem uma coisa: quando você deposita 10 reais aqui, nesse banco, quando você deposita 10 reais, em um mês depois, 10 reais vira 1.000. Alô, vocês estão aqui ou não? Estou dizendo que esse banco aqui é podre, feio, lhe maltratam. Mas se você chegar até aqui dentro e depositar, aqui dentro, 10 reais vira 1.000 em um mês.
Quem enfrentaria essa fila? Não, seja sincero. Levanta a mão, quem enfrentaria? Os outros estão tudo mentindo. Porque na hora que você visse o outro ganhando 1.000, de 1 milhão, e de balaio, você ia junto, porque você ia ver, meu banco não está dando R$2, eu vou naquele lá de com força, porque eu não estou nem para a cara do gerente, eu não estou nem para... Eu vou porque lá eu prospero, ou não é? Olha, gente, pelo amor de Deus, eu quero uma igreja sincera. Eu não quero uma igreja religiosa não, eu quero uma igreja verdadeira. Se exponha, fique vulnerável para Deus lhe tratar, amém, amado? Que é uma religiosidade besta, paia. Não sei quem. Pelo amor de Deus, irmão, se lance, amém? Diga, pastor, eu te amo. Amém. Meu amigo, você botava uma máscara, perfume, nem olhava para a cara do gerente, só dizendo é que eu boto dinheiro. Ou não era? Ou não é? A Bíblia está dizendo que se você olhar para o seu pai, e entender, e ter o coração certo, agora tem que ter o coração certo, e conseguir perdoar o seu pai, e agradecer pela vida dele, não porque ele merece, mas porque é um princípio. Ele diz que de Deus, ele diz, eu vou lhe dar vida longa, e vou lhe abençoar. Então honre o seu pai, não por quem ele é, mas por quem Deus é. Agora posso lhe dar uma novidade para você? Você só pode chegar hoje na sala do trono. Você só pode hoje ser aceito na presença de Deus por causa do sangue de Cristo. Não é porque você é belezinha não. Então do mesmo jeito que para Deus olhar para você tem que ver Cristo antes de você ver seu pai, veja Deus antes. Porque no Pai Nosso Ele diz que se você perdoar, você também é perdoado. E a Bíblia também ensina como é que você pode ser tão perdoado e você não conseguir perdoar outra pessoa. E eu queria falar agora um pouquinho sobre a paternidade espiritual. Vocês estão comigo ainda? Eu já não tenho mais horário, mas vocês me dão 10 minutos? Vocês podem me dar 10 minutos mesmo? Amém? Ok. Em Malaquias 4:5, eu vou bem rapidinho para vocês entenderem algo. Me amem, amem a palavra. Uma igreja precisa ser ensinada na palavra. E eu quero ensinar a vocês algo. Em Malaquias 4:5 está escrito. Gente, se puder aumentar um pouquinho mais o ar-condicionado aí, eu estou com calor, amém? E não é por nada não, não é porque eu estou chique não, minha mãe. Eu sei que vocês estavam olhando para mim. E é disso para melhor agora, viu, amados? Amém? Glória a Deus. Ai, pastor está se aparecendo. Para de ter inveja, irmão. Oh, aleluia. Amado, tem a alma tratada, amado. Deixa eu dizer uma coisa, olha. Eu tenho 42 anos, 21 anos de crente. Todo crente que critica demais os outros peca pra caramba. Oi! Eu estou vendo tanta gente boa caindo, que outrora só ficava jogando pedra. Olha, isso é pecado, aquilo é pecado. Aqui, olha, aqui, olha. Eu não quero fariseu nessa igreja. Eu quero pessoas que sejam livres e com coração que amem. Esses negócios de religiosidade demais está acobertando o pecado por detrás. Vocês estão aqui, amado? Amém ou não amém? E eu vou provar, não tem problema não. Daqui a pouco a gente conversa, viu? Vamos lá. Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Veja, Malaquias é depois de Elias. Malaquias é depois de Elias. E Malaquias está sendo usado por Deus para dizer que o profeta Elias viria. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é na fase da igreja. Então na fase da igreja viria Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Se você já foi espírita kardecista dos bons, não pão com ovo, daqueles que frequentou o espiritismo e leu os livros, como eu li, sem nunca ter frequentado, mas eu li, você vai ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui eu estou falando para os amigos espíritas, vai dizer que ele estava profetizando acerca de reencarnação. E eu quero só fazer um adendo aqui aos amigos espíritas. Vocês estão aqui? Me ame, viu? Vamos lá. Eles dizem, Allan Kardec diz que esse versículo aqui, eu vou ler o outro para vocês entenderem melhor, amém? Vamos para cá, come on, church. Mais ou menos assim, né, Aline? Mais ou menos, né? Lucas 1,17, escuta aí. Agora Jesus falando. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Então não é mais Elias, é o espírito e a virtude. Ok. E ele vai dizer o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, conversão, porque diante de Deus uma pessoa só se torna justa quando aceita Jesus e recebe o sangue de Cristo. Então ele está dizendo, virá uma unção aqui na terra, que para essa unção ser despertada, vai ter que ser num ambiente que tenha pais e filhos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Está falando de igreja. Ele está dizendo, igreja só vai ter cara de igreja, só vai ter jeito de igreja, se tiver debaixo da unção de Elias. É isso que eu ia falar dos kardecistas, vamos lá. Porque não é a reencarnação, ele está falando de João Batista, presta atenção nisso. Porque não é a reencarnação de Elias, João Batista. Porque no Monte da Transfiguração, quem aparece lá não é João Batista, quem aparece lá é Elias, apesar de João Batista ter morrido. Pastor, o que isso tem a ver? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo diz que é a reencarnação, mas no livro, dos Espíritos de Allan Kardec, ele diz que o perispírito toma a forma e identidade da última encarnação. Por isso que Chico Xavier, ele não se encontrava com Paulo, mas com Emmanuel. A dor disse lá, então o que é que acontece? Se fosse de fato a teoria de Allan Kardec, ela quebra dentro dela mesmo, porque no mundo da transfiguração não aparece João Batista, aparece Elias. Vocês estão comigo aqui ou não? Só foi um adendo. Ele está falando de unção, ele está falando da unção de Elias. Talvez quando você se lembra de Elias, você vai se lembrar de comida se multiplicando. Você vai se lembrar de um ribeiro de Querite e covos trazendo carne. Talvez você vai se lembrar dos profetas de Baal sendo arrebentados e Deus vindo lambendo com língua de fogo aquele holocausto. Mas quando Deus olhava para Elias, ele não olhava que a principal característica da sua unção eram os milagres, mas quando ele olhava, ele dizia: o que é mais forte em Elias é porque ele tem profetas que andam com ele, e ele chama esses outros profetas de filhos espirituais. Não, você não está entendendo isso não. Eu queria tanto que você pegasse meu coração que está ardendo em fogo. Ele diz: o mais forte da unção de Elias, que é de lá que sai todos os milagres, que é de lá que sai todo o poder, é porque Elias anda com homens que ele transfere conhecimento, sabedoria. Ele disse: vai vir um na mesma unção. Aí você vai se lembrar de João Batista. João Batista, a Bíblia diz que é o melhor e maior profeta que chegou. Agora João Batista, ele não faz um milagre, não tem um milagre, mas a Bíblia diz que Jesus disse: aí é o Elias. E por que o Elias? Porque ele tinha discípulos.
E os discípulos vê lá João Batista preso. Quem não lembra disso? E aí João Batista diz: vai lá ver se Cristo é Cristo mesmo, se eu não errei na hora que eu disse lá no Jordão, quando ele estava sendo batizado. E eles vão lá, e quando eles vão, eles veem os cegos vendo, os coxos andando, os demônios saindo. E eles voltam porque Jesus diga a ele que está se cumprindo. E boa parte daqueles discípulos, presta atenção, alô, boa parte daqueles discípulos de João Batista viram agora discípulos de quem? Gente, vamos lá, de quem? E Jesus está o tempo todo profetizando sobre a igreja. Mas Jesus, durante 3 anos e meio, não se preocupa em levantar a igreja. Ele, durante 3 anos e meio, ele se preocupa em levantar um núcleo familiar. E ele pregava para uma multidão. Mas ele chamava para perto 12. Vocês são meus filhos. E 12, traiu. Vocês estão aqui ainda ou não? Aleluia. E eu quero fazer aqui um adendo mais uma vez. Existem pastores, existem igrejas que chegam e pegam e dizem assim: deixa eu fazer uma lista aqui para quem vê quem pode ou não ceiar nesse mês. Olha, Beltrano e Cicrano está 6 meses sem poder cear. Mas a minha Bíblia diz que a maior de todas as ceias que já aconteceu nessa terra, a maior de todas as ceias que já aconteceu nessa terra, o traidor estava nela. Jesus é tão pai, que chama para perto até o discípulo que é traidor. Porque a mesa ainda é lugar de tratamento e de cura. Vocês estão nesse lugar ou não estão aqui, meus queridinhos? Esqueça tudo que você aprendeu e veja a Bíblia. Eu não sou dono da mesa. Quem é dono da mesa se chama Jesus. E só Jesus pode dizer quem entra e quem não entra na mesa. E a mesa é lugar de arrependimento. A mesa é lugar de transformação. E Jesus estava contando com a mudança de Judas até os últimos 45 minutos do segundo tempo. Ele disse: amigo, o que você tem que fazer, faça logo. Jesus não mudou. Isso é importante. Jesus não mudou pela traição de Judas. Judas é que deixou de ser amigo de Jesus. Jesus não deixa de ser amigo de Judas. Oh, aleluia. Ele é o nosso modelo. Me ame ainda, por favor, gente. Eu sei que está um pouquinho prolongado, mas essa pregação é importante. Em 2 Reis 2:9, 2 Reis 2:9 está assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, antes que eu seja arrebatado. Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Aí tem muita gente, pregador, pseudo-livresco, que não estuda a Bíblia, e vai dizer que Elias, se tinha 100% de unção, deu 200%, afinal de contas ele fez 24 curas, por enquanto que Eliseu fez 14 milagres, mais ou menos assim que eles falam. Mas as pessoas não estão lendo um português tão claro: porção dobrada. Ele não está falando unção dobrada, ele está falando porção. Porção é parte. O que é que acontecia? Presta atenção. Por que aquela luta de Jacó com Esaú, aquilo tudo? É porque o pai, o patriarca de uma casa, entendia que o cabeça ia ter muitas responsabilidades para defender toda a prole, toda a família, todo o patriarcado. Então aquele homem que ficaria à frente precisaria de 2 vezes mais que os outros. Vocês estão aqui ou não? Então, se eu tenho 3 filhos, tenho 4 mil reais. 3 filhos, 4 mil reais. Eu tenho 4 porções de 1.000. Então o primeiro ficaria com 2.000, porção dobrada. Quando Eliseu diz assim, presta atenção, eu vou adiantar. Quando Eliseu diz assim: me toque por herança, me dê a herança da sua unção. Eu sei que você vai derramar partes da sua unção para todos os profetas, mas a mim, me dê a porção dobrada. Me coloque como primogênito, o cabeça, a pessoa que vai continuar com a sua unção aqui na terra.
Elias diz: você está me pedindo dura coisa, porque tem gente mais antiga aqui. E o que eu vou falar para eles é o que ele quer dizer. Ele diz: eu tenho uma resposta. Legitimação. Diga comigo, diga legitimação. Ele diz: se você andar comigo do meu lado, se você ficar do meu lado, Davi chega para Davi chega para Salomão. Em Provérbios você vai ver isso. Salomão, eu estou perto de morrer, cara. Eu preciso transferir o espírito de sabedoria para você. É do Pai. É do Pai que vem a ousadia. É da paternidade que vem a identidade da força, do rompimento, do avanço, de que você pode, você consegue. A igreja é a mãe, não é Maria que é a mãe. Maria é extraordinária mulher, mas a figura de mãe é a igreja. É a igreja que tem ar-condicionado, é a igreja que tem cadeira, som, é a igreja que tem um diaconato lá na frente que diz: venha, eu te amo, seja acolhido, se sente, é coisa de mãe. Mas a igreja que é a mãe prepara o ambiente para o pai chegar, e o pai toma alguém para dizer: igreja minha, se levante, você pode, não pare, você consegue. A igreja mãe prepara o ambiente para o pai chegar. E o pai não chega para bater, o pai chega para levantar, o pai chega para dizer: pare com isso, o diabo é derrotado, você é mais forte do que ele. E Eliseu continua andando com Elias. E tem um momento que Elias ele é arrebatado. E Eliseu vai lembrar Elias: a carruagem vem. E o redemoinho entra. E começa a ser transladado. E ele dá um grito: pai! Não, você não está entendendo. Pode parecer que os nomes sejam parecidos, mas Elias não é pai de Eliseu. Porque quando Elias se encontra com Eliseu, ele diz: vá se despedir dos seus pais. Mate a junta. Desculpe, mate os bois, quebre a junta, queime tudo, venha comigo. Ele diz: pai! Pai, força de Israel, se lembre de mim. Ele corta um pedaço, não dá todo, corta um pedaço. Olha a coisa mais linda agora. Repita comigo, diga: legado. Ele pega, na hora que pega, ele diz: cadê Elias? E ele bate, e o mar se abre. Ele diz: Elias, a unção dele está comigo. Vocês entenderam isso até aqui? Vamos fechar isso aqui, por favor. Repita assim comigo, diga: relacionamento vem antes das regras. Diga: eu sou pai. Antes de colocar regras, eu preciso me relacionar com meu filho. Elias disse: ande comigo, eu quero me relacionar com você. Vamos estar juntos, vamos andar juntos. Vamos ver como o profeta anda, vamos andar, vamos falar como o profeta. Quer andar, quer ser homem de Deus, ande junto. E Jesus disse: a unção não morreu. A unção de Elias foi transferida para Eliseu. E de Eliseu foi reinserida em João Batista. E de João Batista foi transferida para Jesus. E chegou agora Jesus e começa a se encontrar com Paulo. E começa a glorificado se encontrar com Paulo. Minha gente, me ame mesmo, pelo amor de Deus, me ame. E ele agora começa a se encontrar com Paulo. Agora ele está glorificado e começa a se encontrar com Paulo durante 14 anos, lá junto com Barnabé. Aleluia. E Paulo tem uma revelação. E ele diz assim: porque ainda, 1 Coríntios 4,15, por favor, 1 Coríntios 4,15, bem rápido. Meu Deus,
1 Coríntios 4,15 diz assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, ainda que você tenha milhares de pregadores no YouTube, ainda que você tenha milhares de cantores gospel, ainda que você tenha tanta gente pregando em todos os lugares, eles não tereis, contudo, muitos pais. Porque eu vos gerei. E eu estou mandando o meu filho Timóteo para ir até vocês. Porque Coríntios, vocês são uma igreja muito rica. Vocês são uma igreja, Coríntios, que tem tudo. Quem nasce Coríntios é uma ostentação. E vocês estão soberbos. E eu estou sabendo que a igreja mais carnal que tem hoje é a igreja de Corinto. E eu estou mandando o meu filho. Eu queria ir aí. E eu estou até pensando, lê até o final, não estou inventando não. Eu estou até pensando se vou na palavra ou se eu vou com cajado. É pai dizendo: eu preciso resolver esse negócio para salvar meus filhos. Ah, pastor, nós somos de uma geração tão... Porque eu estou sabendo que no meio de vocês tem um jovem aí que está em posição de liderança e ele está tendo relação sexual com a mulher do pai e vocês estão aceitando. Está errado. E eu, como pai, eu estou mandando o meu filho Timóteo, porque ainda que você tenha muitos pregadores chantilly, mas tem coisa que só pai pode falar, tem coisa que só pai pode dizer, tem coisa que só pai pode pregar, tem coisa que só pai tem autoridade espiritual. Vocês estão nesse lugar? Timóteo, quando você vai ver a história de Timóteo, vai falar de Lloyd, vai falar da avó, mas não fala do pai. Mas Paulo foi um pai para Timóteo, e Jesus foi um pai para Paulo. Vocês estão aqui ou não estão aqui? E Jesus recebe da unção que estava em João Batista, quando ele unge os pés de Jesus, que recebeu da unção reinserida, e ele mesmo falou de Elias. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja é uma família que tem um pai celestial, mas tem pais espirituais. Existem pais espirituais. Escute o que eu estou dizendo nessa noite. E se você deve honrar os seus pais naturais, e deve, vocês também devem honrar os pais espirituais. Porque a Bíblia diz, irmão, que se você não honra, principalmente os da família da fé, a sua religião é vã. Somos família, e Deus colocou homens para serem pais biológicos, mas colocou homens para serem pais espirituais. E não é fácil esse cargo. Porque quando a gente chega num lugar que a gente é lesado, a vontade é de chegar lá e tomar nossas providências, mas o Espírito nos lembra: você pode escandalizar o Evangelho, e tem muitos que estão se espelhando em você. Quando somos difamados, quando somos mal agradecidos, a vontade é de corrigir, mas o Espírito Santo diz: é um filho, e ele pode voltar. Vocês estão nesse lugar? Vocês estão aqui mesmo? Em Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja inculcado em vós. Um pastor, um líder, ele tem que orar antes de tomar qualquer providência. Ele tem que orar. Eu chego para meus líderes, quando eles vêm: olha, tem um voluntário dando trabalho, eu digo: você já orou por ele? Antes de falar com ele, ore. Antes de falar com ele, gere. Nós oramos semanalmente por essa igreja. Eu oro mais por essa igreja do que pelas minhas contas. Eu oro mais por vocês do que pela minha casa, porque esse é o encargo do principal intercessor, que é o pastor. O pastor, ele gera uma geração. Aleluia. Vocês estão aqui mesmo? Aí algumas pessoas dizem assim: mas pastor, estou quase terminando, gente. Grupo de louvor, vem cá, para parecer que está finalizando mesmo. Em Mateus 23:8 está escrito assim: aí tem alguns
E eu vou falar sobre isso e finalizar. E me ame agora. E se você estava dormindo, acorde, porque se você estava dormindo é normal. Amém, amado? Uma pregação dessa é dormindo, pelo amor de Deus. Vós, porém, Mateus 23:8. Aí você vai ver um monte de vídeo no YouTube. Paternidade espiritual não existe, paternidade espiritual não existe, paternidade espiritual não existe. Por causa desse versículo aqui. E eu vou explicar o que está por detrás. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos, a ninguém sobre a terra chamei vosso pai. A ninguém, diga ninguém. Porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, ou professores, é o original. Porque só existe um professor, Cristo, o maior de todos de vós. Está vendo aí, pastor? Não existe esse negócio de pai, porque só tem um pai, que é Jesus. Se você pegar o pé da letra, nem seu pai você poderia chamar de pai. Aí eu vejo os pregadores falando umas coisas e não lê o contexto. Você não poderia nem chamar o seu professor do colégio de professor, porque seria pecado. Quando a gente vê um texto como esse, a gente precisa aprofundar. Se você for no versículo 23, 13 ao 14, ele vai dizer: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Do que é que ele está falando? Ele está dizendo algo tremendo. Ele está dizendo: cara, você não pode ensinar ninguém se você não está aprendendo com alguém. Dá vontade de correr, não é, mano? Ele está dizendo: ô cabeção, hipócrita do caramba, você quer ser pai de Israel quando você não se submete a nenhum homem. Você não se submete nem à palavra. Um bando de sacerdote carnal, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa: eu não consigo encontrar um homem aqui em Israel espiritual para vocês chamarem de pai, para vocês chamarem de mestre ou de professor, de guia. Porque eu quero dizer, nesse momento só tem eu aqui. Aí, meu irmão, imagina a raiva dos caras. Os caras vão matar esse cara, pô. Só que quando ele morre, ele sobe e ele ressuscita. E ele pega o espírito dele e coloca em quem? Diga em mim, diga em mim. Para eu poder crescer e você ser pai espiritual de pessoas. Porque Deus quer que um dia você pegue, tire essa bunda ungida da cadeira e comece a trazer gente para Jesus, abençoar vidas, começar a pregar Cristo para pessoas e ser pai e mãe espiritual de alguém nessa terra. Mas agora eu quero falar com os pais, macho, cheio de testosterona aí. Eu quero falar com você. A Bíblia está nos obrigando, é mandamento, a não só ser pai biológico. Se eu comecei perdoando, vou falando de perdão, eu quero falar agora para os homens que estão aqui. Nós temos que ser dos nossos filhos pais biológicos, mas também pais espirituais. Porque quando ele diz: filhos, honrem seus pais, ele vai dizer: pais, não irei vossos filhos tirando a palavra. Eu pego minha filha várias vezes, ela no auge da infantilidade dela, às vezes surtando, entra aqui no carro: vamos aqui dar uma volta no condomínio, vamos conversar, o que é que está acontecendo? Pai, por quê? Calma. E eu começo a ensinar para ela, a falar para ela. E não é fácil. Eu falo em nome do sindicato do tempo atual dos pais de pré-adolescente. Não é fácil. Eu acho que a gente tem que fazer um extreme toda semana. Os pais riram aí, sabem o que eu estou falando. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando você começa a ver os seus filhos replicando o legado que você está colocando lá dentro, a Bíblia diz que lá na frente os seus filhos serão como flecha, eles serão como herança e como bom perfume que vão povoar toda a terra. Sabe, irmãos, eu vou finalizar de verdade agora. Em Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes, dos vossos guias, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai,
atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a eles, a esses pastores, esses homens de Deus, sujeitai-vos a eles. Só que Pedro lá na frente vai dizer que esses pastores não sejam manipuladores, tosqueadores, porque velam por vossas almas. Eu sou formado em direito, e eu sou defensor de que haja triplo agravo para pastores, padres, professores em determinados crimes. Porque quando uma ovelha vem, se abre. Sabe, amados, no meu gabinete, quem for lá vai ver que tem uma câmera. Nós temos secretário, nós trabalhamos à luz do dia, com transparência, porque eu tenho uma coisa chamada temor e tremor. Um dia eu vou me encontrar com meu pai, e quando eu chegar diante dele, eu quero dizer: Pai, eu fiz tudo o que o Senhor mandou naquelas igrejas, naqueles lugares. E quem anda comigo sabe como nós somos. Não somos perfeitos, mas eu digo uma coisa: essa história dos dias atuais, que nós não devemos respeitar pastores, que nós não devemos respeitar nossos pais, isso é rebeldia, e rebeldia mata, é feitiçaria, diz o Senhor. É chegado um tempo de poder, dinheiro, glória, longevidade de vida, saúde vir sobre a terra. Eu já tive momentos na minha vida de enfermidade vir no meu corpo, e eu dizer ao espírito de enfermidade: lembre como eu fui como filho, lembre como eu fui como filho, saia daqui em nome de Jesus. Eu quero de verdade finalizar. Deixa eu dizer duas coisas que pregador tem. Uma, toda vez que ele disser assim: vocês estão recebendo alguma coisa, é porque ele está inseguro. E pelo menos um bom pregador, ele vai dizer que está finalizando umas 9 vezes. Se ele não fizer isso, ele não é um bom pregador. Sabe, amados, eu vou até desligar o iPad. Desliguei. Escute só essa última história. Às vezes uma pessoa generosa chega na igreja, oferta uma oferta exponencial, e alguém fica sabendo, da família, amigo, às vezes até alguém da igreja, diz: você é doido, você é besta. Às vezes alguém entrega um patrimônio, crendo na expansão da obra, crendo na pregação, crendo no que a igreja está fazendo, entrega uma oferta forte ali, uma oferta que chama atenção, e alguém fica sabendo e diz: você é doido, dá um dinheiro desse para a igreja. Por que isso acontece? Porque a generosidade sua agrediu a avareza de alguém. E o avarento, para se defender, ele precisa nivelar você a ele, e criticar a sua atitude como defesa, porque ele não tem condição de chegar no seu nível. Quando você respeita pastores, alguém vai criticar você também. E quem vai criticar você, sabe por que é? Porque tem uma filiação não resolvida. E como ele não tem uma filiação resolvida, ele é um órfão lá dentro. Ele vai criticar você. Porque para se defender da sua filiação bem resolvida, com o seu Pai do céu, com o seu Pai da terra e com os seus líderes espirituais, ele quer lhe tirar dessa posição e colocar na dele. Mas está debaixo de paternidade foi o sonho de Deus desde o início. E eu quero dizer para você que essa unção é a unção da igreja, que vai converter coração de pais aos filhos, filhos aos pais. E ali dentro, nós estamos esperando o grande dia do Senhor. Quem recebeu algo nessa noite? Diga: eu sou um filho bem resolvido, porque eu não sou órfão,
Eu tenho um pai bom. E só para garantir, repita, feche seus olhos, por favor. Só para garantir, diga assim: eu perdoo tudo que meu pai fez ou deixou de fazer. E hoje eu tomo uma outra decisão. Eu trago um espírito de gratidão pela vida do meu pai, que me deu a minha vida. Eu quero agradecer pela vida do meu pai, e por isso eu honro ele e a memória dele, em nome de Jesus. Com todos os olhos fechados, se alguém nesse lugar aqui diz: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Hoje é o meu dia. Eu quero que você levante sua mão e diga: pastor, hoje é o meu dia de entrar para a família de Deus. Se é você que está aqui hoje e ainda não fez essa oração e precisa dela, entende que ela hoje, eu preciso que você levante sua mão, e com essa mão levantada eu vou entender que é você. Há alguém nesse lugar? Se alguém, levante sua mão. Eu vou perguntar pela última vez: há alguém? Se alguém, levante sua mão. Todos salvos? Todos na família de Deus? Eu queria que mais uma vez todos os pais se levantassem. Avise lá, Dana, igreja de crianças, nós estamos terminando já. Não sei se vai ter algum flyer, algum flow. Vamos lá. Queria os pais em pé. E pais, eu falo para vocês hoje. Eu tenho estudado há 21 anos, e Deus sabe do que eu estou falando, quase que todos os dias, acerca de espiritualidade e campo emocional. E as mulheres vão me amar do que eu vou falar, e vão ficar muito seguras do papel dela. Mas de tudo que eu já li, vi, escutei e tudo, eu digo que 70% da construção de uma criança saudável, mentalmente, espiritualmente, é dever do pai. Eu sei que o pai muitas vezes tem menos tempo do que a mãe, mas você pode ter qualidade e intensidade. Homens, precisamos salvar os nossos filhos. É uma geração que está sendo salva. E o que eu preciso fazer, pastor? Amar, dar tempo antes das regras, mas colocar as regras também com amor e com respeito. Eu queria que nós pudéssemos agora nos consagrar diante do Senhor. Eu sei que muitos de vocês podem estar tendo problemas com seus filhos, ou talvez perdidos porque não teve um referencial de pai. Mas nós estamos aqui na igreja para lhe ajudar. E o Espírito Santo está dentro de você para lhe ajudar também. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, e clamar ao Senhor e dizer que como pai a gente não sabe criar os nossos filhos. Eu sou humilde, pai, em dizer que eu não sei criar Sofia e Ana Rosa como eu deveria. Eu fico nu diante da sua presença e digo, despido, que eu não sei como transformar elas naquilo que o Senhor quer. Mas uma coisa eu tenho humildade para correr e clamar e dizer: me ajude a ter sabedoria com as minhas filhas. E eu peço também com os meus filhos espirituais e com essa igreja. Pai, eu não tenho sabedoria natural para tudo isso, mas o Senhor pode me socorrer e socorrer todos esses homens. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser pais nessa noite, como José foi para Jesus, como Davi foi para Salomão. Pai, nos ajuda, porque quando o Senhor pegou Noé, o Senhor disse: Noé, você é justo, e eu tenho um modelo na terra, família, entre na arca. Pai, nos ajuda, transforma a nossa casa numa arca. Nos ajuda, Senhor. E eu sinto tão forte a sua presença nessa noite, abençoando esses homens, trazendo uma paixão, uma vontade de ser pai. Eu abençoo eles, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia. E você que é pai, diga amém. Senta no seu lugar. E o que é que eu faço agora? Marcelo, beleza. Gente, desculpa, passei muito horário, beleza? Mas entenda, só quem pode passar do horário sou eu, beleza? Amém. Tenho viajado muito, ido ali e aqui. É quando eu chego, eu quero pregar 3 cultos, amém, amado?